Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Fala pessoal, está começando mais um episódio do Aliados da Gestão, o podcast da Aliare que fala da gestão de agronegócio. Eu sou o Adeilson, gerente executivo no Agric Receituário Agronômico da Aliare. Eu sou a Ana, eu sou coordenadora do Agric e hoje a gente veio falar sobre um tema que é bastante novo e que vem gerando muitas dúvidas dentro do campo, que são o tema das receitas complementares, que passou a ser obrigatório agora no estado do Mato Grosso depois da Instrução Normativa 02 de 2024. E para esse papo, a gente recebe aqui o Demis Gomes. Ele é da Grespan Agro, que já está emitindo a Receita Agronômica Complementar na prática e vai contar como que foi esse processo de adaptação. Então, Demis, para a gente começar, fale um pouco da Grespan Agro, quais atividades vocês desempenham, qual região do Mato Grosso vocês estão atuando? Olá, a todos. A nossa consultoria fica situada em Campo Novo do Parecis. Atendemos ali o médio norte do estado de Mato Grosso e um pouco ao norte também, e alguns clientes em Rondônia. Hoje a gente faz toda a parte de consultoria agronômica em soja, milho, algodão e pastagens também, que é uma realidade forte aqui para cima. Atendemos em torno de 150 mil hectares entre todas as culturas, fazemos de tudo, né? Desde o manejo de pragas, doenças, planejamento de compra, insumo, amostra de solo, tudo que é inerente a esses cultivos, a gente dá suporte à consultoria. E aí, né, a burocrática acabou entrando também, né, a gente mexe com a parte de ARTs, né, e por último aí, com a parte do receituário agronômico complementar, que veio de presente para nós aí. É literalmente um tema muito novo, né? E falando agora justamente desse tema da Instrução Normativa de 02 de 2024, que trata justamente das receitas agronômicas complementares, como que chegou essa nova instrução para vocês? Como chegou essa parte de que agora, legalmente, vocês teriam que fazer as receitas e tudo mais? Olha, no ano passado, 2024, mais ou menos em julho, o INDEA de Campo Novo do Parecis, na pessoa da Graziele Martins, até um agradecimento pessoal aqui, eles fizeram um treinamento que foi convidado por todos os produtores da região e os técnicos que atendem, né, agrônomos, enfim, consultoria, revenda, e foi nos apresentado via INDEA. Então, ela se antecipou a essa normativa e teve um esclarecimento mais de caráter orientativo, isso em julho. E daí, eles também estavam começando a entender como funcionaria, como que seria isso no campo. Então, foi nesse momento que a gente ficamos sabendo disso, né? Achei bacana demais essa atitude do INDEA, né? De nos auxiliar em caráter de orientação. E daí foi sanado, na verdade, explicou como funcionaria e gerou muitas dúvidas, né? E como seria feito, como faria, e aí foi dessa forma que a gente conheceu, assim, nesse caso, né? Muito bom, Demis. Aí, assim, ainda é um tema que gera muitas dúvidas, né? No Mato Grosso, essa questão da emissão da receita complementar. E como foi que vocês entenderam que precisava ser feito os primeiros passos? Então, você falou que teve essa agenda aí com o pessoal do INDEA, mas a partir daí, como que você começou a procurar saber mais a respeito desse assunto para atender essa normativa aí dos seus clientes da Grespan? Então, a gente, na verdade, teve esse treinamento com a Graziele, né, do INDEA, e daí a gente ficou esperando quando que seria necessário fazer esse receituário. E ninguém sabia como seria feito, porque, olha, a revenda ou as multinacionais emitem receituário agronômico, né? Então, a priori, achávamos que seriam eles que estariam fazendo receituário. E, de repente, surgiu a demanda de um receituário, foi o primeiro, né, que deu entrada, e falou, olha, ninguém queria fazer, ficou meio naquela dúvida, ninguém sabia como fazer, que foi daí que a gente procurou, né, os amigos e as indicações, que acabou chegando no caso do Agric, que foi a porta de entrada nesse caminho, nessa linha de trabalho.
Legal, ô Demis. Aí falando assim da parte de processo, você se deparou nesse período que assim que começou a emitir a receita em si, alguma dificuldade para começar essa emissão da receita complementar para os seus clientes aí, produtores? Teve alguma situação assim que passou a ser algo mais difícil? Adeilson, todo o processo é muito novo, né? A gente veio de campo e assim, a parte de escritório, documental, e de repente assim, olha, como que eu vou fazer isso, né? Porque achava a princípio, não, eu entro no site do INDEA e como que eu faço isso? Faço uma folha de papel, imprimo como uma receita médica, não, né? Aí, que foi aí que a gente descobriu que existia um programa para fazer, né? E aí acabou chegando no Agric, e todo o processo de entrada, de emissão do receituário, de preencher tudo, os dados de bula, para que, qual que mudaria nesse receituário, aí, então, assim, teve muita dificuldade. E quem acabou nos ajudando foi o pessoal, né, do Agric, né, que sempre teve a questão daquelas lives gravadas, o treinamento na pessoa de todo o pessoal daquele suporte ali acabou nos ajudando bastante, porque acabava chamando ali, assim, então resumindo, toda a parte de instrução, o INDEA nos ajudou em alguns momentos, mas também, então, estavam começando isso, né, essa normativa aí, era muito recente, então toda a parte de lançamento, de fazer o receituário em si, foi o pessoal do Agric que nos apoiou aí nesse ponto, sempre muito disponível. Como é bom, né, a gente ver o tanto que é importante ter essa parceria e até mesmo esse suporte de perto, né, que é algo tão novo. Então, ter essa visibilidade, saber que a gente consegue ter essa parceria é muito importante. Mas agora, Demis, no seu dia a dia, como consultor, como você acredita que você se deparou que começar a ter as emissões dos receituários afetou o seu cotidiano? Olha, é um trabalho a mais e um diferencial de profissional também, né? Porque, olha, a gente entende muito de campo e da parte, o que eu diria da parte de organizacional, pouca coisa, né? A gente teve que entender um pouco mais a fundo a parte de bula, como que eu diria, a estruturação de um receituário agronômico, como que muda a parte documental, burocrática de tudo. Então, assim, a gente vira um pouco para escritório também, né? Tinha que, não só campo, mas dedicar um pouco mais a essa parte de documental em si. Então, assim, mudou um pouco, exigiu um pouco mais. Só que também é um diferencial profissional, né? A gente presta um trabalho que, ainda hoje, os clientes que eu atendo, somente nós conseguimos fazer esse complementar. De todos os nossos clientes, imagina, 150 mil hectares, só a consultoria que ainda está conseguindo fazer isso. Vira e mexe e está tendo que fazer. Quem consegue aprender agora, né, desde o início, já tem um diferencial, né, dessa parte. E com as receitas complementares, a gente sabe que agora a gente consegue alterar tanto o local de aplicação, quanto a questão das culturas, né, a propriedade rural e das culturas. No seu caso, qual costuma ser o motivo mais comum dessas alterações? Olha, então, começou na parte de avião, né? O pessoal da aplicação aérea, da aviação agrícola, eles têm um controle rígido de todas as condições climáticas e também na parte documental. Então, começou com produtos que era para ser, a princípio era terrestre, foi questão de climática, tivemos que fazer na parte de aviação aérea, começou aí, que foi o pontapé inicial lá em setembro, né? No município de Nova Biratã. Essa demanda de mudar para terrestre e para aéreo. Porque o pessoal da aviação é uma exigência muito forte, seguir a risca a questão documental, né? Então, começou ali. A grande parte hoje ainda é terrestre para aéreo, que foi o pontapé inicial ali. Muito bem. Aí, Mas é comum também, Demis, o pessoal às vezes no início da safra, por exemplo, agora, né? O pessoal já está adquirindo os produtos, muitos já adquiriram, para poder plantar soja. É comum, depois da soja, esse produto mesmo adquirido para a soja, o pessoal usar tanto no milho safrinha ou no algodão? Adeilson, então, a segunda maior pedida justamente é essa, né? Primeiro é terrestre e aéreo, essa mudança, e depois é multiculturas, né? Basicamente soja, milho e algodão. Isso acontece muito, muito. Até alguma coisa para pastagem, mas aí não é o nosso caso.
E também, em terceiro lugar, está tendo a mudança de local de aplicação. Tem acontecido também alguns receituários, fizemos também. A gente consegue atender toda essa gama documental aí de receituário. Mas começa com aéreo, aí multicultura, né, que acontece bastante, sobra de produto e às vezes até dentro do planejado, na compra, por ser mais barato, sai tudo soja, depois você só muda para milho. É mais ou menos essa linha de raciocínio aí de trabalho. Né? Muito bem. E Demis, e na sua visão, qual o principal benefício para o produtor quando ele se adequa a essa legislação? Você consegue ver assim, um benefício? Então, como que eu diria, o comportamento do INDEA de nos chamar para conversar, de orientar, né? Isso foi muito bacana, porque sempre, eu já trabalhei em propriedade, sempre que o INDEA chega na propriedade, tem aquele frio na barriga, né? Pega tudo certo, tá tudo certinho, não vou achar nada para levar um termo de ajuste de conduta, uma multa. A gente sempre tem esse frio, né, na barriga. E daí, quando você consegue fazer isso, se adequa antecipadamente, que é o que tem sido feito em bastante situações aqui, você recebe o INDEA como um amigo, né? Não como alguém que vem para te punir, enfim. Então, quando você se adequa, você tem essa tranquilidade e praticamente, assim, zero risco de ser punido, né? Ou levar alguma multa. Eu acho que tem que antecipar o problema, né? Que foi isso que a gente tem tentado fazer. Resumindo, eu acho que dá uma tranquilidade muito boa de tentar atender a legislação certinho. É muito, muito bacana. Excelente. Hein, Demis, e agora você já comentou, né, antes, que o Agric já te ajudou bastante, mas assim, algo mais específico o Agric você viu um diferencial em se tratando da ferramenta e também pelo fato do Agric estar integrado com a assinatura digital que você utiliza, como que você vê a praticidade nisso? Adeilson, então, o Agric, alguns amigos já usavam, né? Eu trabalhei em algumas empresas que já usavam, acredito ser um dos mais utilizados, né? Vamos lá, eu diria que a simplicidade de uso, né? A facilidade de uso, essa questão de estar atrelado à assinatura digital é fantástico também, porque com um simples toque de um botão você já deixa tudo registrado, documentado. A pré-receita ajuda bastante, o histórico ali, o pré-preenchimento da receita, quando você coloca o produto, já está quase pronto, facilita bastante. Eu diria que a fluidez de fazer, né, a simplicidade do programa, a fluidez, e não menos importante a questão do suporte inicial ali, né? Depois que você pega o jeito é super fácil, mas as primeiras ali a gente apanha muito, né? Até pegar o jeito, a gente, falando em poucas palavras assim, a gente até aprender sofre um pouquinho, mas depois vai embora e fica muito fácil. Então o suporte, né, a questão da facilidade de contato, né, essa fluidez ajuda bastante aí do Agric. Que bom, rapaz. Que bom, a gente fica feliz, né? Demis, olha, eu tenho que te agradecer muito, tá? Por compartilhar aqui com a gente a sua experiência. E é sempre bom ouvir quem está na linha de frente, né? Quem está aí como você, como um engenheiro agrônomo, como consultor, prestando esse tipo de consultoria para os seus clientes. E até mesmo como você falou, né? Acaba sendo um grande diferencial. Então, agradeço muito a você a sua participação. Sim. Não, a gente agradece, né, a participação. Não, pode ir. Fique à vontade. O espaço é seu. Não, a gente agradece, assim, porque, olha, outros estados também estão começando a pedir esse receituário também, né? A gente está vendo que no estado de Rondônia, a gente deu uma entrada já para emitir também no estado de Rondônia. É muito bom ter um parceiro que nos ajude, porque, assim, a fiscalização vai vir, né, de forma maior. O pessoal estava dando aquele caráter de orientação, mas creio que a tendência agora é exigir um pouco mais. Então, eu acho que ter alguém que nos ajude e facilite, né? É muito importante. É muito importante. A facilidade documental é muito bom. Perfeito. Muito obrigado, Demis. Sempre que você precisar, a gente está à disposição. Não só a gente, como toda a equipe do Agric, ter parcerias assim fortes, só é uma troca entre mesmo de experiências, de conhecimento, e isso só tem a agregar ao campo, ao Brasil, que vem evoluindo cada vez mais nessa parte de produtividade. E para você que acompanhou até aqui, aproveita e segue o Aliados da Gestão no Spotify e no YouTube. E também nas redes sociais da Aliari. E se esse episódio te ajudou, compartilha com outros consultores, com outros produtores rurais.
essa conversa pode facilitar muito a vida de quem ainda está se adaptando a essa nova exigência aí, especialmente no estado do Mato Grosso. Então, valeu, até o próximo episódio, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais.